Pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma aula sobre volume load. Essa aula é principalmente para você que está na minha comunidade no WhatsApp e vai participar do meu curso de avaliação física e prescrição de treino. Então, isso aqui vai ser um spoiler de um pouco do que vocês vão aprender na parte da prescrição de treino no meu curso, beleza? Então, vem comigo aqui. Essa primeira parte aqui que eu quero explicar para vocês o seguinte: o que é volume load? Vocês sabem o que é volume load? A faculdade ensinou o que é VL? Bom, acredito que para a maioria de vocês a faculdade não ensinou, como assim, quando foi minha vez eu também não aprendi na faculdade. Porém, o volume load, talvez para o aluno, para uma pessoa leiga, não vai ter muita aplicabilidade. Talvez o seu aluno nem queira saber sobre isso. Alguns vão querer ter uma curiosidade para saber, principalmente quando você aplicar durante o treino de musculação do seu aluno, quando você começar a notar as cargas, o peso, o seu aluno ele vai começar a olhar para você de uma maneira diferente. Ele vai pensar que outros profissionais não fazem o que você faz. Então é muito importante que vocês se atentem a essa estratégia de como utilizar o volume load. Basicamente, o volume load, ele é o volume total da carga daquele exercício, daquela série. E nesse quesito, a carga e o peso são duas coisas completamente diferentes. Se você for buscar no dicionário, for levar ao pé da letra, talvez carga e peso significa quase a mesma coisa. Porém, se tratando de volume load, tem uma pequena diferença de carga para peso. Eu vou explicar a vocês qual é essa diferença. A carga do volume load é a soma total do peso, da quantidade de repetições e a quantidade de séries, ou seja, você multiplica a série pela quantidade de repetições pela quantidade de peso. E o peso é nada mais, nada menos do que a placa que você coloca no aparelho, quando você sobe ali a plaquinha, quando você adiciona uma anilha, isso que é o peso no volume load. A carga é a soma dessas três variáveis: repetições, peso e séries, beleza? Agora no canal, vai deixando seu curtir, se inscreva no canal para você receber mais dicas como essa. Então vamos lá. O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, prestem bem atenção. No agachamento livre, o exemplo, eu coloquei aqui para vocês. Uma série vezes 25 movimentos, ou seja, 25 repetições, vezes 40 quilos. Então vamos calcular aqui juntos. Ó. Uma série, meu aluno fez uma série de 25 movimentos, né, 25 repetições, vezes 40 quilos. Né? Eu coloquei 20 quilos de cada lado no agachamento livre, 25 repetições para o indivíduo avançado. Para mim é tranquilo de fazer no agachamento livre. Então vai dar um total de 1.000 de volume load, beleza? Vamos anotar aqui. Segunda série, ele fez uma única série de 15 repetições com 60 quilos, beleza? Vamos calcular o volume load, 900. Repare uma coisa aqui, eu aumentei o peso, diminuí as repetições e o volume load diminuiu. Vamos para a próxima série, série número 3. Uma única série de 12 movimentos, né, de 12 repetições, vezes 80 quilos. Deu um total de 960 de volume load. Aqui o volume load subiu um pouco, né? Por mais que eu diminuí as repetições, aumentei o peso, mesmo assim o volume load subiu. Série número 4. O indivíduo fez uma única série de 10 movimentos, ou seja, 10 repetições, e eu utilizei 90 quilos, 45 quilos de cada lado na barra. O volume load começou a diminuir, tá vendo? 900. Série número 5. Foi uma única série de 8 repetições com 110 quilos. O volume load caiu para 880. Presta bem atenção aí. E a sexta e última série foi uma única série de 6 movimentos com 110 quilos, 55 quilos de cada lado. O volume load caiu mais uma vez. Vamos às perguntas. Aí você pode perguntar, por que você não somou logo as 6 séries, vezes as repetições, vezes o peso? Porque as 6 séries não foram iguais. Foram 6 séries no agachamento livre, mas cada série teve um limiar de repetições diferente e um peso diferente.
Então, não pode ser considerado no mesmo cálculo. Se eu tivesse executado 6 séries com a mesma quantidade de repetições e com a mesma quantidade de carga, aí sim você poderia somar de uma vez ali esse volume load, ok? Vamos às perguntas mais comuns. Primeira pergunta, eu deixei para vocês aqui. Carga leve mais volume load? Quando eu estou com carga mais leve, mais volume load? Na maioria das vezes, sim. Por quê? Quando eu estou com uma carga leve, eu consigo executar mais repetições. Então, na maioria das vezes, o volume load ele vai subir quando você faz uma taxa alta de repetições e às vezes com a carga mais baixa, beleza? Segunda pergunta, você pode estar se perguntando, beleza, então significa que é só eu de fazer com menos peso e mais repetições, coloco meu volume load lá em cima, eu vou ter mais hipertrofia? Não, não. Na verdade, você não vai ter mais hipertrofia só por você aumentar o volume load, porque a gente sabe que a hipertrofia ela vai além de uma única característica. Você precisa variar estímulo, você precisa variar carga, variar ângulos de movimento. Então a hipertrofia ela não diz respeito só ao volume load, beleza? Então vocês podem estar me perguntando, então significa que se eu tiver mais peso, eu vou ter menos volume load? Basicamente, na maioria das vezes, sim. Salva as exceções, salva algumas regras. Um exemplo, se eu tiver no leg press, por exemplo, eu consigo colocar 400 quilos, provavelmente, pelo peso estar muito maior, o volume load do leg press vai ser bem alto. Então, na maioria das vezes, quanto mais peso, o volume load vai ser menor, mas não é uma regra, beleza? E mais uma pergunta comum. Então, significa que quanto mais peso eu colocar, menos hipertrofia eu vou ter, porque o meu volume load vai ser menor? Não, não necessariamente e na maioria das vezes não. E por que não? A gente sabe que quanto maior o peso, maior esforço que o seu músculo vai fazer para mobilizar, para levantar, para resistir aquele peso, maior o recrutamento de fibra do tipo 2, são as fibras que mais produzem força, e maior o recrutamento de unidades motoras. Mais unidades motoras você vai recrutar para estar executando exercício com a carga mais alta, beleza? Ou seja, o volume load ele é muito amplo e ele não diz respeito somente à hipertrofia. Mas um detalhe muito importante, por que que você deve saber então manipular o volume load? Para a gente saber exatamente de série a série a progressão do aluno. Por exemplo, digamos que o exercício do seu aluno vai ser esse aqui durante 4 semanas. Ele vai fazer 6 séries no agachamento livre. Na primeira semana, ele executou dessa maneira que está aqui na planilha. Digamos que na segunda semana de treino dele, que é que ele consiga, em vez de fazer 25 movimentos, ele consiga fazer 27 movimentos. Uma série de 27 movimentos com 40 quilos. Então vamos calcular aqui para a gente ver. Uma única série, vezes 27 repetições, vezes 40 quilos. O volume load que era 1.000, subiu para 1.080. Ou seja, nessa série aqui, ele progrediu a carga, não o peso, ele progrediu a carga. Então você consegue olhar para o indivíduo de maneira mais individualizada. Você consegue ver a progressão de carga do seu aluno de série a série. Então você não precisa fazer isso em todos os treinos, mas faz uma vez por mês com o seu aluno, anota uma vez por mês, segue aquele treino, aquele mesociclo por 4 semanas e no próximo mês de renovação do seu cliente, você faz um outro cálculo do volume load baseado no seu volume load do mês anterior. E então, dessa maneira, você vai conseguir progredir série a série do seu aluno e mostrar para ele essa evolução, mostrar para ele que ele está progredindo e você vai ter um controle muito mais individualizado, você vai conseguir prestar um acompanhamento muito mais profissional e com muito mais individualidade para o seu aluno. Então, fique atento a essa dica. Isso é somente uma das coisas que você vai aprender no meu curso de avaliação física e prescrição de treino. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte aqui para me ajudar, comenta o que você não gostou, qual a sua dúvida, se inscreva no canal e me segue para mais dicas aí. Valeu!